वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपददेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Savai manah Krishna padaravindayor Vachansi Vaikunta Gunanuvarnane Karau Hare Mandiramarjana Disu Sutim Chakarachyutu Satkatho Daye Savai manah Krishna padaravindayor Vachansi Vaikunta Gunanuvarnane Sutin Chakarachyuta Satkatho Daye Mukunda Lingalaya Darshane Disho. Tadvitta Gatta Sparse Anga Sangamam Granancha Tatpada Saroja Sauravi Shimatula Sarasanam Tadarpite Pado Hare Khetra Padanu Sarpane Kamancha Dase Natu Kam Kamaya Jatattama Sloka Janasraya Ratihi. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that Paramahansa Jagadguru disse, Paramahansa Jagadguru said that Paramahansa Jagadguru disse que he who is always busy with Nam Sankirtan aquele que está Harikatha, sempre ocupado com Nama Sankirtan e he is Harikatha actually sadhu. é um verdadeiro sadhu, Who is all the time round the clock que está a todo momento, 24 horas, sempre ocupado glorifying Krishna, Nam glorificando Sankirtan, Krishna, Nama Sarvaksham Krishna Sankirtana. Kirtan Vyatito. A jiva cannot have any other duty except Nam Sankirtan. A jiva Whatever duty you think, não pode ter nenhum outro duty means dever seva, other seva, além de that you Nama have to do, Sankirtana. by the help of Nam Sankirtan. Talvez existam outros serviços que você tem que fazer sempre com a ajuda de Sri Krishna Sankirtana. Krishna Nam Sarup Então, Sri Krishna Nam Swarupa and personal Sarup, e a Swarupa pessoal, after realizing this, depois de perceber, you can do Nam Sankirtan, and Sriman Mahaprabhu wanted to mean this. Not that without realizing personal Sarup, not without realizing Krishna Sarup, Krishna Nam Sarup, or without realizing whatever Nam Sankirtan, whoever doing, that Mahaprabhu never wanted to say. Mahaprabhu wanted to mean Mahaprabhu quis that dizer kind of nothing. After realizing que depois de Krishna Sarup, perceber Krishna Nam Sarup, Krishna personal Swarupa, Sarup, a Swarupa do Krishna Nam, Chaitanya Mahaprabhu wanted to mean that kind of Nam Sankirtan, not like a crazy man. Chaitanya Mahaprabhu quis dizer isso, So não long alguma as outra concepção. Enquanto there is some link houver alguma of conexão your Atma with da- this body, mind, da sua alma everything, com esse corpo e so mente, long as you have your memory, enquanto você you tiver are a sua linked with your memória, material body, mind, a sua everything, conexão com seu corpo material, that sua mente point, material, actual Nam e os Sankirtan derivados, is not possible. até esse ponto So long não é as possível cantar o going verdadeiro Nama. maintain a link or Enquanto eu mantiver uma I have conexão link with material body and com mind, corpo, everything, mente materiais, essas coisas then, derivadas, pure Nam Sankirtan is não not será possível cantar o santo nome puro. That kind of Nam Sankirtan is not possible. Esse tipo de Nama Sankirtana com pureza não vai ser possível. By the mercy of Sadhu Guru Vaishnava, Pela misericórdia de Sadhu Guru when we can Vaishnava, develop quando actual pudermos Sambandha Gyan, desenvolver verdadeira when we can Sambandha develop Gyana, actual Sambandha Gyan, relacionamento then according to com the Deus, degree então, de acordo realizing this com o Sambandha grau Gyan, da nossa realização do Sambandha body Gyana, link,
I mean the link with material body and mind a can go conexão down gradually. com o corpo material e com a mente vai And diminuir accordingly, you gradualmente. can get power. E de acordo com isso também você vai ganhando força. Prabhupada speaking in that Prabhupada case, diz, nesse caso, Hidaya haite bale jivbhar agrate chale nam rupe nache unukshan. Prabhupada wrote. এখন Bhaktivinoda Thakur wrote. Bhaktivinoda Thakur escreveu, এখন হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রতে চলে নাম রূপে নাচে অনুক্ষণ. Automatically, automaticamente it can develop. vai se desenvolver. So according to the ratio of my Sambandha Gyan De acordo realization, com o I nível can get benefit, not more than that. da minha percepção de Sambandha Guiana, eu vou ser Somebody asking to beneficiado. Prabhupada, Alguma pessoa perguntou how para we can Prabhupada, realize como nós podemos Sri entender Nam and Krishna not que Shri different Nam from each other? e o próprio How or Krishna when? não são diferentes um do outro? Como a gente pode compreender isso? Prabhupada speaking, Prabhupada disse, know it for sure saiba, that tenha Nam certeza and Nami de que Nam e not Nami, different from o nome each other. e o nomeado, não são In diferentes um do material outro. objects, anything, No anybody, mundo material, anything you speak, that object tudo que você has falar, no connection with the object itself. esse som, o nome do Anything. objeto não tem relação Anything you speak, any object direta com o objeto That que você object quer se referir. has no connection. Qualquer objeto. Name of that object has no connection with the O object objeto itself. não tem uma conexão Like direta if com... you shout water, o nome. water, water, Se eu gritar água, água, or água, jol, jol, vada, ou jol, vada, jol, whatever jol, it is, bada, but bada, you bada, cannot get, because você não vai there's some receber gapping água, of Maya. porque existe essa separação Gapping of Maya. de Maya. But Prabhupada speaking, when anartha can go away, Mas Prabhupada diz, quando os anartas são when eliminados, quando os anartas são completamente eliminados, when anartha can go away completely, then you can start realizing this point. então você vai começar a perceber este And ponto. Krishnanam, if you can utter, E o if you can chant, Krishnanam, se você puder devoid of any cantar aparad, o nome de Krishna sem nenhuma parada, you yourself can realize that você Nam mesmo perceberá and Nami que are Nam not different from each e Nami, o Nam nome e o can nomeado, give all não são siddhis, diferentes um do outro. O all nome under pode your dar todas as perfeições, todo o siddhi. control. In course of doing Nam, Enquanto você estiver cantando o santo nome, in course of doing Nam, when anartha can go away, Quando os automatically anartas Jiva Goswami Road, I already discussed. forem eliminados, Jiva Goswami diz, Sovanamantakaranam suddhyartam apekhyam suddhecha antakarane rupa savanena tadvidya juggata bhavati sammag uditecha rupe gunanam spuranam sampadate ittadi. I already discussed. eu já discuti esse ponto também. All by Jiva Goswami. O que Jiva Goswami, nosso Tattva Acharya, falou. Jiva So Goswami in Pada. course of doing Harinam, Enquanto você estiver when cantando all Harinam, anartha can go quando away, todos os then anartas forem automatically eliminados, então within this automaticamente Nam, dentro within desse this Nam, Nama you can see você verá the Rupa a Rupa, a of forma Nam-Prabhu, Guna, do Lila. Nam Prabhu, Guna, as Automatically qualidades, it can Lila, os passatempos, automaticamente come out. eles vão florescer, desabrochar, speaking, vão By aparecer. artificial Prabhupada effort, diz, por um by esforço artificial artificial, effort, you need not try você não to deve remember tentar Rupa Gun Lila Smaran Noni. lembrar Guna, Rupa, Lila, Smaran, lembrar as lilas, as qualidades, will a drink forma de continuous Krishna Harinam artificialmente. in course Aquela of his pessoa que pure está Harinam, cantando o santo nome com the pureza, link between Sthula Sukshma Sharir, that gapping, going to submerge gradually. automaticamente a distância entre nome e o nomeado vai A personal desaparecer. Siddha Sarup flourish. Nijos E Siddha a sua Sarup, identidade perfeita vai aparecer. when Nijo Siddha Sarup appear, Nidya Siddha Swarupa. Nam
vai In that aparecer case, in course of his enquanto a pessoa pronouncing Nam, estiver cantando o santo nome, Krishna Rupir Aprakido Dishtigochar Hoy. You can automatically see automaticamente Krishna a Swarupa. pessoa poderá ver Krishna, Sri Krishna Nam Krishna Swarupa. can help jivas Se Krishna Nam to develop their Sarup pode and ajudar ultimately as can jivas a desenvolver pull a sua Swarupa towards himself, Atma, towards Krishna. e atrair a diva para Krishna. Nam itself, Nam, Jive Swarup Guner Uday Karaya, Nam itself can help o próprio us nome pode to nos develop ajudar Sarup Gun, a and at the same desenvolver time Swarupa can, Guna e ao and- mesmo tempo one jiva can feel attraction by Krishna. a diva vai sentir a atração That por Nam Krishna. Esse Nam, Itself, o próprio santo Jive nome, Swakriya Utpadan Karaya, itself can activate the Pode passive Sarup of jiva. ativar a And Swarupa passiva automatically da diva, a Swarupa que está Harinam adormecida, e automaticamente Harinam Prabhu can Harinam help the Prabhu jiva vai ajudar to a diva see a all ver lila, toda a Krishna lila, Krishna Lila. Nam Seva doesn't mean Nam Seva, Only servir o santo nome não material significa apenas Nam um Seva nome mean material. Nam Seva within Nam Bhajan Nam significa Sarup que related to the ao seva servir or o other santo seva nome, included inside it. Not that like Sahajiya, todos os someone outros can serviços say, estão incluídos. Well, I'm doing Sarvari Bhajan. Não como os sarradias que consideram, eu estou cantando o santo nome e não vou fazer mais nenhum outro serviço. Vou fazer o bhajana solitário. Actually, Na verdade, Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur speaking ele falou that Raganuga Bhakti que Raganuga can Bhakti automatically appear. pode aparecer automaticamente. Raganuga Bhakti can automatically appear Raganuga Bhakti, inside our heart. essa devoção espontânea, amorosa, For that vai artificial aparecer effort is no need. automaticamente dentro do nosso coração. Nós não precisamos fazer um esforço Automatically it can happen. artificial. Ele vai aparecer So, our naturalmente. Então, o nosso Gopakumar Gopakumar, taking advice from Sri Naraji está Maharaj. sendo aconselhado por Naraji Naraji Maharaj Maharaj. already told yesterday Naraji in Maharaj his já falou ontem, nós estávamos Tadekarasalokasya sange abhivyaktatam sataha prajaswati prajasad opi tad vastu gopaniyam prajatnataha. Here it is written, Aqui está escrito, according to the demand, I mean, De acordo whatever rasa is favorable for that com a particular demanda, ou seja, qualquer jiva. Jiva raça speaking, que tiver na identificação daquela which is diva em favorable for particular, that particular rasa, né? with Aquela diva Jivatma, tem I uma mean, inclinação para uma somebody can raça em have. particular. So naturally they Então, can naturalmente, get attraction. ela vai se atrair por aquela raça. Somebody feeling attraction for Alguma Vatsala pessoa sente rasa, atração por somebody for Vatsala raça, Shakya rasa, alguém can- sente atração somebody por for Dasa Sakya rasa. raça, alguém por Dasya raça. Yes, it depends upon. Tem essas diferenças. Tadekarasalokasya sange abhivyaktatam sataha prajaswad abhi tadavastu gopaniyam prajatnataha. That kind of Mahabhagavat, Esse tipo I de mean, Mahabhagavata, quero dizer, os Vrajavasis, favorable, você vai rasa can se associar get com exposed. esse Vrajavasi e a sua raça vai se And that devotee manifestar.
E o devoto, lucky devotee, always afortunado, like to keep it secret. ele sempre vai manter Don't like to secreto. expose in Ele front não of vai public. expor na frente do público. Because it is secret thing, Porque é algo secreto. if somebody going to speak all about the secrecy of bhajan, Se alguém for falar to todos os somebody segredos else, then he can do lose bhajana upon para outra bhajan pessoa, a katha pessoa na pode kuhive perder o jatha seu katha. bhakti. It is written. So after that, Então, depois disso, love, prem, is amor such a thing ou prema which can never be expressed by é algo que any nunca language. pode ser expresso por nenhuma Prema is such a linguagem. thing Prema, amor which can never divino, be expressed by é algo que nunca language. pode ser It expresso can be felt. por nenhuma One example we linguagem. can give. A linguagem vai falhar. Qual exemplo eu posso dar? One example we can try to understand. Podemos dar esse exemplo para tentar entender Like a small boy, como um pequeno dumb garoto, and deaf. He cannot speak, he cannot hear. um menino ignorante, surdo He e mudo, never took any nice sweet muito from any pobre shop também, nunca due to comeu lacking of money, no money there. um doce muito bom de um mercado Man que não buying tem sweet, dinheiro. E um dia um And homem the boy compra was um there. doce e o menino the estava man ali saw perto that boy, small boy, is, E o very bigger. e o He homem also viu thinking, aquele garoto muito okay, pobre, you take this sweet. sentiu compaixão e falou: ok, And when given the sweet in the hand, aceite esse doce. E quando ele pegou and o the doce na dumb mão man dele, that boy esse went menino to put inside mouth, colocou o doce na chewing. sua boca, estava He ali cannot speak. mastigando e Only não conseguia nem by falar. watching his face, Apenas ao and ver a sua expression, face one can e a sua understand expressão, o seu that he is humor, uma pessoa very pode much entender que ele está relish. está saboreando muito aquele doce. Follow. Preste atenção. The sweet there in the shop, O the doce sweet que tem lá there in the naquele shop, mercado, showcase. Glass showcase. The sweet there o doce dentro da in the prateleira, shop, in the showcase, na prateleira it de is not vidro, sweet. não é? Because Ali you are ele not não é sure doce, that is sweet. porque você ainda não Don't mastigou. understand what I mean to say. Você acha que vocês não estão entendendo o que eu estou tentando all dizer? sweet are there Todos os in the doces que sweet shop que estão lá na is prateleira, full of possibility of sweetness. eles têm a possibilidade But de ser what's doce. that particular sweet which is going to touch your Mas tongue, aquele doce que then toca you a can sua understand língua, sweet. aí você vai entender que é doce. Your past experience can say A sua there is experiência full of prévia sweetness. pode Maybe dizer there que is no ali sugar. é cheio Who de knows? doçura. Talvez seja um doce this sem is açúcar, quem right. pode saber? Feeling. Então esse é o In the entendimento showcase, apropriado. there glass Na showcase sweet. prateleira de vidro, In the sweet shop, it is full of the possibility of sweetness. But existe not- toda a but that possibilidade de que particular seja sweet which doce. is going to touch your Mas tongue, aquele doce that que you can experience that is sweet. tocar a sua língua, aí você vai poder experimentar e saber que é doce. Raganuga Bhakti, Rupanuga Bhakti nunca pode ser ensinado. It is impossible. É impossível. Priti, Priti, tremendous love, full Quero dizer, attachment. Priti is such a thing tremendo apego that any amoroso. amount of lecture, Priti philosophy, é algo any que amount of qualquer writing, quantidade de filosofia, de escritos, de palestras não vão poder Bhava, expressar in total, o bhava, cannot. o To some sentimento extent can. por completo. Pode expressar alguma quantidade dele. When the language can come to a standstill point, when language cannot express anymore, Quando language has a some limit, linguagem chega ao seu limite, then onde ela não Bhava consegue mais can expressar, express então bhava, to support Baba. Only this is the thing. All other. So,
tadeka rasalokasya sange abhivyaktatam sataha prayaswad api tad vastu gopaniyam prayatnataha. By language, by pela linguagem, pela palavra, pela escrita, você não pode explicar, é uma questão de sentimento direto. Então, se você puder ter esse tipo de associação, Sangha, se você tiver esse tipo de suporte favorável para aquela raça, então vai se manifestar. Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur dá um exemplo. Two clouds in the sky. Duas nuvens no céu. Two clouds in the sky. One deep cloud, another deep cloud. Duas grandes nuvens no céu. They are going to e elas estão touch elas vão tocar uma a tocar a outra. E aí forma um relâmpago depois desse som. Bhaktivinoda Thakur dá o exemplo que quando alguém vem em contato com um devoto puro, servindo ele ou de alguma outra maneira, uma troca amorosa, nesse caso, são como essas correntes elétricas que estão nessa nuvem. Ou seja, tem um grande potencial encontrando. Como uma nuvem tem um potencial positivo, a outra nuvem tem um potencial negativo, aí elas se encontram. E para gerar esse equilíbrio entre essas duas forças, cria esse relâmpago e o som. Então, Bhaktivinoda Thakur está dando esse exemplo. Raga Nuga Bhakti é como uma doença contagiosa que pode vir de um coração e entrar no outro coração. Então, Mahabhagavata Sangha, associação com devotos puros, claro, e se você tem o mesmo suporte, ou seja, aquela inclinação natural para uma raça específica, então não há questão de esforço pessoal. Não há questão de nenhum esforço externo. É um fator automático. E aqueles que desenvolvem esse tipo de priti, de extrema afeição amorosa, Krishna Prema, ele deve manter isso secreto, muito secreto. Do contrário, a pessoa pode perder. É o Siddhanta Vichara do nosso Guru Varga. Nós nunca vimos o Guru Varga expressando que nós temos Krishna Prema, nós temos uma raça superior, mas aqueles sarradias, mesmo na nossa Sampradaya, eles querem seguir esse tipo de procedimento sarradia. O que fazer? É muito raro. Tão raro que você não consegue nem imaginar. É realmente raro. Ontem, o último verso, sloka, que a gente viu,
Narad Maharaj giving É por isso advice. que Narad Maharaj está dando To conselho. develop this kind of São as regras prema, para desenvolver priti, esse tipo it de is the prema, rules. priti. You have to Existe stay, essa regra. priti. Você deve ficar. I told you, na? Eu disse a vocês, não é? Pritistat vasudistali. Asoktistat gunakshane pritistat vasudistali. So, one has to stay there A pessoa tem que ficar lá, in the Brajadam, em Vrajadam, the Dhamma where Krishna playing. quer dizer, o Dhamma, o local sagrado onde Krishna faz os seus passatempos. Solitary place doesn't mean E local solitário solitary place doesn't mean não significa that one man can go to nobody there. que um homem deve ir onde não haja ninguém. Solitário, bhajana solitário, nós queremos dizer ficar com aqueles sadhus santos puros. Isso é bhajana solitário. Bhaktivinoda Thakur, quer dizer, Bhagavan Sri Krishna falou isso. Bhagavan Sri Krishna disse que se alguém puder ficar com Sadhguru Vaishnava, isso é muito bom. What Krishna told? O que Krishna disse? Vanantu sattikam vasam. Prahlad Maharaj also told. Prahlada Maharaj também disse. Nirjan bhajan, but Nirjana bhajan. Prahlada Maharaj quis dizer. Vanantu sattikam vasam, rajasam grama uchate, tamasam duta sadanam, man niketanastu nirgunam. This is the Siddhanta. Esse é o Siddhanta. Mesma coisa, Brahma também disse. Jnane prayasa mudavasya namanti eva jivanti sanmukharitam bhavadiya vartam sanistita sutigatam tanubang manovir sanistita sadhugan sakata. So, então, everybody not like Jagannath Das Baba. Nem todos são como Jagannatha Das Baba, Gorakshora Das Baba. Até mesmo Gorakshora Das Baba, ele costumava ter o darshana de Gaura Gadadhar em Swananda Sukadakundya, mas ter o darshana de Bhaktivinoda Thakur, ouvir Harikatha. Então, Sadhu Sangha é uma necessidade, mas em nome de Sadhu Sangha, fazer má associação pode te dar resultados negativos. Então você deve garantir Satsanga. Não que às vezes você vai estar em boa companhia, às vezes em má companhia. Abandonar toda a satsanga, abandonar toda má companhia é o ponto mais essencial no Gaudiya Bhajana. A satsanga Tyaga. Prabhupada diz, se você deixar isso certamente significa quando você deixa a satsanga, quando você deixa a má associação, automaticamente você vai estar em boa associação. Não é possível abandonar a má associação e não estar em boa associação. Nivasangstanuyad eva sampadeta chiradruvam. É por isso, Krishna Priya Bhumi, a terra onde Krishna costumava brincar, Shatik Vas with Sadhguru Vaishnava, and if you have your power like Gaur Krishna Das Baba, Jagannath Banshidas, you can do. Né? Se você tiver poder como Jagannatha Das Baba, Gorakshora Das Baba, você pode fazer isso, estar nessa terra you will have to follow. Em conexão com os grandes santos. I mean, this is your bhajan, sadhana. Then surely the object esse to é o be attended sadhana. Então, certamente, can be had. O objeto Prem vastu siddho hoibe. Que você quer alcançar, você vai conseguir prema vastu. You can get prema vastu. Você vai conseguir prema vastu. Depois disso ele diz: Karma, Gyan, Yoga,
sadhan, you should avoid all, otherwise due to contamination. Você deve you can evitar lose outras everything. práticas como karma, jnana, yoga. Do contrário, você vai se contaminar. Sadhana durataha sthitam sarvatro nairapekshena vashitam dainamulakam. Be careful. Tenha cuidado. Always try to keep Sempre tente manter karma, karma, jnana, jnana, yoga. sadhana, all long distance you can live. essas práticas a grandes distâncias. Então tem que abandonar essas práticas. Karma, Karma, jnana, yoga, etc. Sadhan is far and far away from Tem que manter longa prema longa sampatti. distância. Porque essas práticas estão muito longe do prema. Bhaktir jagyani jagyadi punnataha seyam sadhana sahasrair haribhakti sudurlabha. Jnanataha sulabha muktir. Jnanataha sulabha muktir bhaktir jagyadi punnataha seyam sadhana sahasrair haribhakti sudurlabha. Perhaps you know this point. Talvez vocês saibam esse ponto. Tatkarma jnana jogadi sadhana durataha sthitam sarvatra nairapekshena bhushitam daino mulakam. So, karma, jnana, yoga, all this kind Então, of karma, anabila, yoga, everything, you should jnana, keep yourself away anabilasa, from all these things. desejos separados, desejos de desfrute, desejos de conhecimento seco, tem que manter tudo isso à distância. Sarvatra nairapekshena bhusitam dainamulakam. So, anyway, you will have to keep Então, far and far de away qualquer maneira, você deve se manter grande distância de yoga, karma, jnana, anabilasa. But Mas be careful. tenha cuidado. This Raganuga Bhajan Sadhan, Esse Raganuga it Bhajana not depends Sadhana upon anybody. não Karma, depende jnana. de nenhuma dessas outras práticas, karma, Rather, we will say you will have yoga. to keep yourself in neutral position. Don't take Mas any side. Like você this deve side, that permanecer side. numa posição neutra, não tomar nenhum lado. Main point is you have to maintain neutrality, neutral point. O principal é que você deve That's ficar why sempre num Atha ponto neutro. It is beyond any kind of effort, I mean sadhu sadhana. Está It's an além de automatic qualquer thing. tipo de Atha, esforço. any algo kind of sadhu automático. sadhana, beyond Qualquer tipo this de limit, this sadhana is all Rupanuga, Raganuga Bhajan. está além disso tudo, But here Raganuga in e this Rupanuga case- Bhajana. Mas But aqui, here in neste this caso, case, Daino, humbleness is the Danya, main treasure. humildade é o principal Here, tesouro. Daino, I mean humbleness is the main thing. Danya, ou seja, humildade Humbleness, é o fator principal. Se não houver humildade, não haverá nada. no humbleness, nothing. That's why Mahaprabhu in third slok, you can remember, already told. É por isso que o terceiro sloka de Mahaprabhu And already I told e também eu in the disse previous sloka, no Nam sloka Sankirtan you will duas have vezes to antes, do. Naraji Maharaj already advised vocês him. devem cantar Nama Sankirtana. Tadhi tat tat brajakira dhyana gana pradhanaya bhaktya sampaddati prishto nam sankirtanojjalam. Yesterday I told you, can you remember? Ontem eu disse, vocês podem se lembrar. Tadhi tat tat brajakira dhyana gana pradhanaya
Bhaktya Sampaddati Prishto Nam Sankirtana Jalam. This is the secrecy of this bhakti. Esse é o segredo do Bhakti. Você deve sempre cantar Nama Sankirtana. Raganuga Bhakti, that Bhakti mainly always Raganuga think Bhakti, about Brajalila, Dhyan, o principal é que a pessoa está sempre se lembrando de Vrajalila, Dham, Nam. E o Nama Sankirtana, quando você cantar o santo nome, isso vai ajudar a derreter o seu coração e alcançar isso. Tadhi tat brajo kira dhyana gyana pradhanaya bhaktya sampaddati prishtanam sankitvana jalam. Tadhi tat brajo kira dhyana gyana pradhanaya bhaktya sampaddati prishtanam sankitvana jalam. Yes. Sim. That's why one has to follow this procedure. É por isso que se deve seguir este procedimento. You have to keep having. Você deve in Rasamrita already confirmed. Rupa Goswami Pad, no Rasamrita Sindhu, Anya vilasita sunyam jnana karmadi anabritam anukullena krishnanushilanam bhaktiruttam. Deu essa receita do que é o Bhakti puro. So tat karma jnana yogadi sadhana duratah sthitam sarvatra nairapekshena bhusitam daina mulakam. I told jnanataha sulabha muktir bhuktir jagyadi punnataha sheyam sadhana sahasrair hari bhakti sudurlabha. Very rare. Especially muito raro Hari Bhakti. E especialmente esse Raganuga Bhakti, extremamente raro. Sarvatra nairapeksham bhusitam daina mulakam. Nirapeksha means neutral position. Nirapeksha significa posição neutra. Mas no mundo material ninguém é neutro. Se você fizer uma pesquisa, cada pessoa, todos têm o seu interesse pessoal. As pessoas não ficam numa plataforma neutra. Mesmo um juiz, atualmente, você não pode ver um juiz totalmente neutro. Eu ouvi que a rainha Vitória, ela deu a mesma punição para o seu próprio filho. Então veja, neutralidade no plano material. Mas hoje em dia a gente não consegue nem esse tipo de neutralidade material. O que dizer neutralidade no plano espiritual? Ela deu a mesma punição para o seu próprio filho. E no campo devocional também. Ninguém quer ficar num plano neutro. Elas pensam, é o meu grupo, ele está me favorecendo, então a gente vai fazer um grupo. E aqueles que falam a verdade absoluta, a gente expulsa. Ok. Quanto tempo ele conseguirá gritar? A gente pode se juntar? São tolos. So, tat karma jnana yogadi sadhana duratah sthitam sarvatra nairapekshena bhusitam daina mulakam. Você deve ficar numa plataforma neutra, nirapeksha. Mas nós temos algum enviesamento. Nós temos algum lado político, então nunca seremos nirapeksha. E se lembre, humildade quer dizer, eu pensar, eu não sou nada. O que Bhaktivinoda Thakur escreveu no Bhajana Rahasya. Hailyo sarvagune guni mahaswaya patishtasa taji karo amani hidaya. Hailyo sarvagune guni mahaswaya patishtasa taji karo amani hidaya.
So, first point in Nirapekho, neutral Então, o point. primeiro ponto é Nirapeksha, essa neutralidade e Humbleness humildade is the basic thing é o básico in the way of no caminho getting para prema. você alcançar prema. The more one Quanto getting mais Krishna prema, alguém the alcança more is going to expose Krishna his prema, humbleness. mais a pessoa expressará humildade. Tatkarmo jnana yogadi sadhana duratah sthitam sarvatto nairapekshena bhusitam dainamulakam. Okay. Now yesterday also I told in the beginning. Ok, ontem eu também disse no It is the início Siddhanta que é o of Siddhanta Siddhanta de Saraswati Srila Goswami. Siddhanta Saraswati Goswami What? Prabhupada, que ele He diz who is having aquela pessoa Annavilas, que tem he must be Anabilas, kapat. com certeza é We kapat. hear now, Ou seja, uma pessoa que tem who is desejos, niskapat, certamente he ela é cannot have hipócrita. any Annavilas. This Uma is the pessoa actual niskapata, definition of niskapat. sincera, ela não tem nenhum anabilas, nenhum That is the desejo actual separado. definition. Essa é a verdadeira He who is definição. having no A Annavilas, pessoa que não tem no nenhum anabilas, nenhum kamanavasana, no desire, desejo, he is actually in such a position. nessa posição, nishkapata, sincera. Nirapeksha. Nirapeksha também, neutra. Who is having desire, different A kind of pessoa que tem desire, still they are desejo, hidden. mesmo Hidden que sejam inside desejos heart. escondidos dentro do seu That kind coração, of demand can, esse tipo de demanda that kind of demand can help vai him ajudar essa 100% pessoa 100% a to accept kapat bhava. aceitar kapat bhava, esse é o humor de Niskapat means hipocrisia. no annavilas. Nishkapata significa a pessoa não tem If I have anabilasa, separate não desire, tem nenhum I can desejo search out some reason. separado. I Se eu can tiver speak um lie, desejo I can separado, eu make- posso I can play falar kapat mentira, drama. eu posso agir com hipocrisia. It's quite natural. É natural. No desire, Se eu não tiver no nenhum annavilas desejo, mean nenhum anabilas, Is actually isso significa nirapekho, nirapeksha, purely neutralidade. nirapekho. Certamente é uma Then you can say, pessoa neutra. Aí você pode dizer que ela é neutra. Istinadapi is nirapekho, Pessoa que that é you can say. trinadapi é nirapeksha. These are rules. Essa é a regra. Now, Narji was Agora, speaking, Narad Maharaj está dizendo: Jena asadharana saktya dhamma buddhi sadatmani sarvot karshan nitei opi swat urdhais tat dainam ishvate. Jena sadharana saktya dhamma buddhi sadatmani sarvod karshan nitei api sarva utkarshana utkarshan nitei api sat urdhais tad dainameshvate. Those who are pandit but aqueles they que are são speaking, pânditas, são versados, it is called daina. That eles though falam is que having daina, all excellent humildade, qualities, all se refere àqueles que têm abnormal grandes qualidades, Sarvat Utkisha, he is more and more, far better than são others. muito melhores do que os outros. So he himself, though he is so high E class, embora so essa pessoa qualified, seja tão elevada, but tão still qualificada, going to mesmo think assim ela himself pensa as I am useless, que ela é inútil. all useless. Eu sou completamente inútil. Like Como Mahaprabhu disse, Mahaprabhu wanted to show Mahaprabhu quis humbleness. mostrar essa How? humildade. Mahaprabhu Mahaprabhu told, disse: I have no eu love não for tenho Krishna. amor por Krishna. No prema gandha osti, no prema gandha osti darapi me harou. No prema gandha osti darapi me harou. Tathapi kandami sauhagya bharam prakasitum jadvangsi vilasananalokanam vina vivarmi pano patanga kano vritha.
Mahaprabhu going to compare himself Mahaprabhu as an insect. está se comparando com um inseto. Ele diz, eu sou inútil. Por que eu estou protegendo esse meu corpo? Aho balyane sajivitasa. Então, embora ele seja muito qualificado, muito elevado, mesmo assim vai mostrar essa humildade. Esse é o significado da verdadeira humildade. Humildade você pode encontrar dentro de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Kesha Goswami Maharaj. Eles são humildes. Humildade não significa kapat bhava. Humildade significa ser genuíno. Jena sadharana saktayo Jena asadharona shakti ashaktadhama buddhi sadatmani sarvat karshanniteyopi shat urdhaistad dainamishvati. Who is going to get the taste of Prakriti Jagat Bhajan? Quem pode saborear He must be Daina. A Prakriti Jagat Bhava, sentimento transcendental, certamente é uma pessoa humilde, uma pessoa que não está interessada em nada deste mundo, nenhum reconhecimento pratista. Jena asadharana shaktya adhama buddhihi swadatmani sadvat sarvat karshan nitayopi shad urdhais tad dainamishvate. That is called actually daina. Esse é o verdadeiro significado de danya, de humildade. Going to write in his Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami escreveu no Rasamrita Sindhu great humbleness. He is speaking sobre o que é a grande humildade. Ele diz: Baraka Rupa Opi. My name is Dhruv, meu nome but I am Barak Sarup. é Dhruva. Israel. But still I am trying. In this material world, one kind of flat, general conception prevailing. Neste mundo material existe uma concepção comum de que aqueles que são humildes certamente são inúteis. Essa é uma concepção equivocada. Como Krishnadas Kaviraj Goswami, quando ele diz eu sou menor do que um inseto. Eu sou menor que aquele inseto que você encontra nas fezes. Eu sou muito, muito mais pecaminoso do que Jagai e Madai. Você acha que ele é realmente uma alma caída? Ele é uma alma elevadíssima. Bhagavan tem extremo afeto por eles, mas eles estão expressando esse tipo de humildade. Então, essa humildade extrema, alguém pode demonstrar humildade, mas pode não ser verdadeiro. Prabhupada diz que humildade é a pessoa que totalmente livre de pratistasa, de desejo por pratista. Shaktya buddhi sadatmani sadvot karshanite api shad urdhastad dainameshvati. Neste mundo material, as pessoas pensam que se alguém é humilde, isso significa que certamente a pessoa é pobre ou é inútil.
As pessoas pensam dessa maneira. Somebody can mean this way. Alguém pode Daina mean very entender poor. assim que Danya, humildade significa alguém muito pobre. Akinchan Akinchana, athava Nirabhiman adi. Nirabhimana. Pessoa que não tem If nenhum somebody will dinheiro, mean que não this way. tem nenhum prestígio. Somehow, if somebody going to develop this kind of Então, daina, our Sanatana Goswami in his commentary writing, o nosso Sanatana Goswami está Usually, escrevendo no comentário, Danya, usualmente, Danya, humildade, in general, daina means daridya, very poor. em geral, né? Danya significa daridra, ou seja, alguém muito pobre. Daridya yastu asantushto. Daridra. Kipano tu ajitandiyo. Usually people know Usualmente, daina very as poor. pessoas vão pensar, a pessoa é humilde é porque ela é muito pobre. But this kind of conception is not. Mas esse tipo de concepção não é bom. Daridya jastu asantushta, Bhagavan told. Bhagavan Bhagavan disse already told Daridya means que Daridra dissatisfaction inside his heart. significa uma pessoa que tem satisfação dentro do seu coração, uma pessoa And Kipan means autossatisfeita. E Kripana, Daridya ou jastu seja, asantushta, Kipano tu ajitandiyo. avarento, Kripana, sem misericórdia. Asantushta means dissatisfaction. Asantoshta significa Asantosh means dissatisfaction inside heart. dessatisfeito dentro do coração, insatisfeito dentro do coração. It's called Daridya. Isso é o So if somebody is significado de having Daridra. billions of Então, se alguém dollars, tiver already bilhões de there in bank. dólares no banco, But if still he need money, mas mesmo assim, a pessoa ainda quiser mais dinheiro, então ela é Daridra, ela é pobre. Though you can put him under this poverty line, below poverty line, BPL, below, Embora você possa colocar um sado, você possa ver que ele está abaixo da linha da he is pobreza, actually holding Krishna inside heart. na verdade How he ele tem can be Krishna no seu poor? coração, como ele pode ser pobre? Kipano tu ajinendiyo, Kipan miser, who is not Kripana, quem é um going to avarento? offer all his É uma pessoa que energies, não oferece sense organ, toda a everything sua for energia, the os seus satisfaction órgãos of sensoriais Is miser. para a satisfação de Krishna. Because Esse é um body is meant avarento, for porque o Krishna corpo Maya, Krishna seva, not for ele anything serve else. para servir Krishna, não para outras coisas. So, Então, here in the material aqui world, no mundo different material, kind of diferentes tipos de concocted, mentally concocted ideas going on in the ideias name of oh, Dandavad feitas mentalmente acontecem. no. Ou seja, se a This pessoa, akupaku bhav in Bengal. se a pessoa vem e fala This Dandavad bhava Maharaj, is kapat bhav. Is aí not você acha doing que ela é humilde, mas nem sempre. And actual Normalmente é um definition, you know, kapat bhava, é uma hipocrisia they're da speaking- pessoa. Already speaking, Jena asadharana shaktya adhama buddhi. Jena sadharana shaktya adhama buddhi swadatmani sarvotkarshan niteyopi shat buddhaistadainyamishvati. Though somebody is very Embora alguém possa high ser qualified, muito Hailo Sarvaguni qualificado, Gunimasa, he is speaking, I am a useless, pessoa I have fala, nothing. eu I am sou inútil, useless. eu não sou nada. Pratishtha. So pratishtha gone mean Então, surely estar Daiva. livre de desejos por pratista, Pratishtha gone reconhecimento, mean 100% Daiva. estar livre de desejo And por without reconhecimento Daiva, significa nobody a can pessoa é get this humilde. Krishna prema. E sem ser humilde, Jaya ninguém pode alcançar Bache. prema. Jaya bache haya dainyam matya cha stoidyo meti tat.
Tvam jatneno bhajet vidyan stat viruddha nivarjayet. That is the advice of Naraji Maharaj. Esse é o conselho de Naraji Maharaj para Gopakumar. E ele está dizendo. So, you will have to do sadhana in this way. Ele diz, você tem que fazer o sadhana dessa maneira. O dever de um praticante espiritual, um sadhaka, tudo que ele falar, tudo que ele fizer, it should be in favor of daina prapta sthirata bhaptavai. And if any negative thing appearing, he should avoid. So, it is a duty of one sadhak who like to get this kind of Krishna prema, que quer alcançar Krishna prema, that whatever he is doing by tudo que ele fale, tudo que ele faça, tudo que ele pense, he should remember ele deve se lembrar that daina should get stability. Que ele deve sempre manter, tomorrow again I can express atrocity. Sempre manter humildade, sempre. Não que hoje eu vou ser humilde, amanhã eu vou ser audacioso. Não, a humildade sempre. E afastar das coisas que te levam em outra direção. Tvam jatnena bhajet vidyan stat viruddha nivarjayet. You will have to keep remember. Você tem que se lembrar that you will have to do whatever activities you are doing, whatever tudo que você fizer, tudo que você falar, what you are going to speak, tudo que você pensar, tudo que você ouvir, and you must be very deve ser a favor de Bhakti pura. E você deve ser cuidadoso para que a sua humildade não seja perturbada. Ou seja, você deve permanecer sempre humilde. Wrong thing, negative thing cannot give bhakti and you can lose bhakti. Se você estiver em más associações, em um mau ambiente, você vai destruir a sua devoção. Aqueles que conseguem aplicar o seu poder de fala ou de escrita a favor de Krishna Bhajana, against that particular Siddhanta Vichar, they should leave it like stool and urine. Eles devem recusar qualquer coisa que seja contra o Siddhanta Vichar do Bhakti. Matyachastujyameti tvat tvam yatnena bhajet vidyan stat viruddha nivarjayet. What speaking? O que está dizendo? What speaking? Jaya Bache haya dainyam matyacha stujyameti tvat tvam jatnena bhajet vidyang stat viruddhani varjayet. Whatever contrary to that, qualquer coisa que seja contrário ao seu cultivo da devoção, o sadhaka deve abandonar. Tvam jatnena bhajet vidyang stat viruddha nivarjayet. Bhakti anukul matro karjero shikar, bhakti pratikul karjo bharjan angikar. Dainastu paramam premanaha paripakena jannate. Jannate means janma. When quando prema is now reaching a very, very matured stage, estiver atingindo essa maturidade,
Dainyastu paramam premana paripakena jannate tasam gokulo narina mevo krishno viyogataha. Dainyastu paramam premana paripakena jannate. Prem can develop only and only when... Prema só pode se desenvolver quando... That daino aquela can dainha. only develop when prema going to get maturity. That's automatic. Esse tipo de humildade extrema só vai se desenvolver quando prema estiver amadurecendo. Isso a gente viu na vida de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Deva Goswami Maharaj, muito humildes. Paramam premnaha paripakena jayate pasam gokulo narina mivo krishno viyogata. When prema can get maturity, quando prema full maturity, then and only alcançar a maturidade, então essa humildade extrema também estará presente, não antes disso. Tasam gokula narinam hivo krishno viyogataha. The more one can get Krishna Prema, quanto mais alguém conseguir alcançar Krishna Prema, mais a pessoa vai desenvolver humildade, Dainya. Esse é o sistema. No prema, no maturity, nothing. Não houver a maturidade do Prema, Dainya também não vai estar lá. Drama can be there. Pode haver uma encenação. Quem pode impedir? Agora a gente já não tem mais o Vishwa Vaishnava Raja Sabha, a Sociedade Mundial Vaishnava, para regular personalidades poderosas como Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Keshava Goswami Maharaj. Eles são os protetores da devoção pura, de Shuddha Bhakti. São os protetores de Shuddha Bhakti. Military men, round the clock, they are taking care Os militares, the borderline 24 horas por dia, eles estão tomando conta, vigiando a fronteira. Se eles virem qualquer traidor vindo, imediatamente eles podem matar. Esse é o sistema estabelecido por Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, Vishwa Vaishnava Raja Sabha, que agora é um tipo de brincadeira. Qualquer siddhanta errado, etiqueta errada, qualquer coisa errada que eles estiverem fazendo, isso deve ser retificado. Isso deve vir diante da Sociedade Mundial Vaishnava Vishwa Vaishnava Raja Sabha, mas hoje é um tipo de brincadeira. Como bebês brincando. O verdadeiro propósito já foi destruído, totalmente destruído. É exatamente o oposto do que o nosso Guru Varga quis dizer ou fazer, é o que nós vemos hoje. So the only desire inside the heart of Brajavasi o único desejo dentro to do coração de um Vrajavasi é dar a completa satisfação para Krishna. É o único desejo. Por isso que eles estão cheios de uma ansiedade doce. To give satisfaction, I can give satisfaction or not, this kind of utkantha. O sentimento deles é: será que eu vou conseguir satisfazer Krishna? Será que eu não vou conseguir satisfazer Krishna? Essa é a única... Utkantha can go on increasing if you are developing this kind of loveful affair with Krishna. E esse sentimento, Utkantha, ele vai desenvolver conforme você desenvolve o seu relacionamento com Krishna. Do Bhagavad Gita, Mahapurana, a gente pode ver
Jayati Dedikam Janmana Brajo Set Indira Sasadattvahi Dvaita Dikshutam Dikshutavakas Tvi Vichinvate Spang Vichin. Tvaidhita Sabo Tang Vichinva. Gopikas, they are humble. We cannot catch. As gópicas são muito humildes. How we can catch that prema? Elas falam, como a gente pode alcançar esse prema? Gopikas out of humbleness. As gópicas, por sua humildade, out of humbleness they are crying. Elas estão chorando, lamentando e falando. How we can accept your lotus feet and put Como podemos aceitar os seus pés de lótus e colocar nos nossos seios, que são muito duros? Essa é a humildade delas. Dessa maneira nós podemos ver que as gópicas estão chorando e vagando por Vrindavana procurando Krishna. E estão expressando essa humildade tremenda. Gopi Gita. This kind of thing is very rare. Isso é algo muito raro. Jayati Dedikam Janmana Brajo Sat Indira Shashatatrahi Daita Dikshutam Dikshutavaka Tvaidhita Sabho Swang Vichinvate. Or somewhere Nakhalu Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Antaratmadi. Athava again Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kaviviritam Kalmasapabham. And last Sanatana Goswami giving example. E por fim, Sanatana Goswami dá o exemplo. Natharamana Presto Kasi Kasi Mahabhujo Dasyastra Kipanayami Sakhe Darsayo Sannidhim. Out of humbleness, Gopikas, they are going to die. Por sua humildade, as gópicas estão dizendo que vão morrer. Ramana Presto Kasi Kasi Mahabhujo Dasyastra Kipanayami Sakhe Darsayo Sannidhi. You show your lotus feet. Me mostre os seus pés de lótus. Where you are? Onde você está? Onde você está? You all are made servants. Nós somos suas servas. Suas meeting with very, very painful situations. Estamos sofrendo muito, muito. We are going to die. Nós vamos morrer. Essa é a humildade delas. Natharamana Presto Kasi Kasi Mahabhujo Dasyastra Kipanayami Sakhe Darsayo Sannidhi. So, it is not the question of dry philosophy. Então não é uma questão de filosofia seca. It is a question of prema. Uma questão de prema. The more prema Quanto mais prema I can get, the more humbleness can eu desenvolver, mais humildade eu terei. É a natureza. So the next Então, Sanatana Goswami, our Naradji Maharaj em seguida, speaking to Gopakumar. Naradji Maharaj está dizendo para Paripakena Gopakumar. Dainasyo Premajasram Vitannate Parasparam Tayoritvam Karjuk Karanatekshate. Remember,
means is justified by the end. Lembre-se, o meio é justificado pelo Who fim. is having this kind of bhakti Quem tem esse tipo de bhakti that can be known pode ser conhecido por este ponto. Bhakti has tatastha lakshan and Bhakti sarup lakshan. tem Swarupa Lakshan e Tatastha Lakshan. Sarup Swarupa lakshan Lakshan, ou seja, o sintoma interno, namgani sadaruchi. significa esse sabor Tatastha lakshan can so constante pelo your nome. clothes, all E everything. Tatastha Lakshan é a roupa, Tatastha Lakshan. esses sintomas externos que você So, pode ver. who is having genuine Então, this kind of quem prema? tem realmente Paripakena dainyasya prema ajasram vitannate parasparam tayorithyam karjo karunatekshate. So daino when going our daino paripakavastate it is vice versa. Whenever somebody vice-versa. have prema, Sempre que alguém tem you prema, can see daino. você vai ver And humildade. also, when daino E quando going to tem get humildade, maturity, that daina, also can E be seen in humildade the form of prema. alcança a maturidade, Daino isso pode ser visto na forma de prema. It can be seen. Pode ser visto dessa maneira. Paripakena dainyasya prema ajasram vitanvati parasparam tayoritvam karjo karanetyaksha karanettekshate. Follow. So both the ways. Então há ambos os When caminhos. daino getting maturity, can develop a humildade prema. alcança When a prema is maturidade. similar, daino can be this one, vice Se versa. desenvolve o amor, ou quando o amor prema se desenvolve maturidade, você vai ver The result of pain, a humildade. so the result of daina can Então, be o exposed in the form of resultado prema, da humildade or the pode result of prema can be exposed in the form of aparecer na forma de daina. prema, Both possible. ou o resultado de prema pode aparecer na forma da humildade. Jasram vitanvati parasparam tayoritvam karjo karanettikshate. Now point is Agora a that questão é, Naraji Maharaj out of ecstasy Naraji Maharaj, speaking, oh brother, com grande êxtase está dizendo, ó meu irmão, premnaha sarupam jattadhi jananti tad vidaha tasso chityardata yatam bahyam kampadi lakshanam. Oh my brother Gopakumar, ó meu irmão, Gopakumar, the sarupa prema Swarupa do prema can be known pode ser conhecida those who are already having naqueles que já têm the title Prema Rasik Bhakta Prema. esse título They de only. prema, Rasika Bhakta. Arthat those who are having the complete Tattva Vigyan of Prem Tattvavid gone, they understand. They can express the Sarupa Prema. Kintu Prema Sarup Lakshan. Eles podem entender o que é prema, esses que já experimentaram. The Sarup Lakshan of Prema, Mas nobody Swarupa Lakshan de prema, can express. sintoma externo, ninguém pode expressar isso It externamente. cannot be exposed. Não é algo que possa So ser that you can read, exposto oh, this is Prema. para que você Not- leia, only perceba, you can isso é find prema. heart is melting Apenas você pode ver que o coração estará and different, derretendo, trembling, hand is shaking, a mão hand, treme, follow, tears rolling down the cheeks. os olhos derramam lágrimas. These all are the symptoms. Esses But also be são careful. sintomas, mas também tenha cuidado. Rupa Goswami Rupa wanted to Goswami show, Pada quis dizer, Vishwanath Chakravarti also Vishwanath wanted to show Chakravarti também, that que às sometimes vezes somebody alguém having sleepy heart, pichil sabha, they are not having prema. Alguém But still, não, due to some
A pessoa não tem um prema, mas por alguma outra razão ela está chorando e tal. As pessoas olham e acham que é prema, mas pode não ser. Pode ser pode ser algum deslize do coração da pessoa. Okay. Apenas aqueles que são pessoas muito conhecedoras de prema, são Tata-gyana, podem entender o que é prema, o que é o Dhamma. Prema Tattva-vid. Aqueles que tiveram essa experiência podem entender qual é a Swarupa do prema. Mas Swarupa Lakshana, o sintoma externo, ele não pode ser exposto. Não existe esse sintoma externo. Apenas você pode ver que a pessoa vai estar esse tremor corporal, lágrimas. These all and Tatastha Lakshan, they also, that Tatastha Lakshan Dara Prem Uddishto, Tatastha Lakshan can give some indication. Tatastha Lakshan, esses sintomas internos podem dar apenas alguma indicação. Sarupam yat tadhi jananti tadvitaha Jasho chitvardata yatam bahyam kampadilakshanam. Depois disso, Narad Maharaj diz: Dava nalarchi jamunamritam bhavet tatha tadapi agni shikhebo yad batam Vishnaha Vishnancha Pijusham Maho Sudha Visham Visham Mritihi Sukham Jivanam Arti Vaibhavam. That prema it cannot be explained by words. Esse prema, ele não pode ser explicado por palavras. Cannot be expressed by any philosophy. Não é possível expressar prema por nenhuma linguagem, por nenhuma filosofia. Those who are developing this kind of Aqueles que desenvolvem esse tipo de prema, eles podem sentir um efeito refrescante como a água do Jamuna. Ao mesmo tempo, eles podem sentir que é algo que queima como fogo. Você não pode entender. Você pode achar que é algo sem sentido o que eu estou dizendo. Não, isso é algo prático. Nós não temos experiência, então é por isso que a gente não entende. A partir da nossa imaginação, a gente não consegue entender. Na próxima semana, eu posso tentar explicar, pelo desejo de Bhagavan e Guru Vaishnava, Dava nalarchi jamana amritam bhavet tatha tadapi yogni shikhamevo jadavatam vishancha pijushamaho sudha vishamriti sukham jivanam arti vaibhavam. Mahaprabhu deu esse exemplo. Mahaprabhu disse: quando mistura Amrita com veneno, Mahaprabhu falou: eu quero beber o néctar, mas tem o veneno. Ele deu o exemplo de
very hot sugar caldo de cana quente. Very hot Caldo de sugar cana cane muito quente. Ele deu esse exemplo. Follow. Preste atenção. Very hot. Estava muito quente esse caldo de cana. Sugar cane juice. What you can O que você pode fazer com um caldo de cana muito quente? It is impossible to É drink. impossível beber. But still at the same time cannot be thrown away. Mas ao mesmo Very tempo, sweet, very você não nice. vai jogar fora porque é muito doce, How é muito bom. so it is almost beyond any explanation. Então está além de qualquer It is explicação. beyond any explanation. Piravir navakala kuto this sloka. I can discuss Posso falar next week. sobre ele na próxima Very semana. nice. Um sloka muito interessante. Those who are having this kind of Aqueles que prema, têm only esse they can tipo de realize prema, outside apenas people eles podem by entender. applying their brain. Pessoas And if they like to speak so many que things tentam on entender philosophy, it's not just pela força do seu pensamento, da filosofia, isso não é o Krishna suficiente. Prem is Adbhut. Krishna Prema é adbhuta, Sarvadbhuta Chamatkar é Lila algo Kallul impressionante, é algo Atulya Madhura Prema Mandito Priya Mandalaha Tijagat Manasakar Simurali Kalakujitaha Asaman Ardho Rupo Sri Bismapita Charachara. Really beyond é explanation. algo realmente que está além Practical de qualquer explicação. Nós precisamos de uma experiência prática. dry philosophy Filosofia seca is not at all sufficient. não é Not suficiente, at all sufficient. de maneira alguma. So, vrataha premnaha saru vrataha premnaha sarupam jat tadhi jananti tadvidaha yaso chitvardota yatam bahyam kampyadi lakshanam. And it can give both feeling at a time. E pode dar Though in no material world, both the feeling ambos os cannot come sentimentos together. ao mesmo One is tempo. soothing, Embora very cool no feeling, mundo and material one isso não is seja out. possível. But in a Esses dois practical, sentimentos, everything right. esse frio e o calor, Every contradictory issues can get balanced. todas as in a contradições alcançam equilíbrio no plano transcendental. Bhavet tatha yaddapi agnishikheva Jadbatam Bisancha Pijusamaho Sudha Vishamriti Sukham Jivanam Arti Vaibhavam Tabakathamitam Tapta Jivanam Kavividiritam Kalmasapaham Savanamangalam Simadatatam Ubiginantite Bhuridajana. So, Dava Nalarchi Jamunamritam Bhavet Tatha Tadapi Agni Shikhebo Yadavatam Vishancha Pijusha Maho Sudha Vishamritihi Sukham Jivanam Arti Vaibhavam. It can give a cooling effect inside Ele heart. pode dar Very esse nice. efeito refrescante But dentro still do at the coração, same time, muito I agradável. can feel a burning. E ao mesmo tempo, Davanal. pode dar Davanal. esse davanal, esse Sangsaro davanal. sentimento de queimação. Sangsara also burning. O Sansara, o mundo Davanal material Sukha. também está queimando. Davanal. Sansara Davanal. So, Davanal Sikha also become a feeling of
Então, também tem esse sentimento, can also give amrita. That is the contradiction. Esse tremendo calor, esse sentimento de separação, ele também dá um néctar. Esse tremendo calor interno, esse sentimento de queimação interna, pode dar o amrita. O néctar se torna veneno, o veneno se torna néctar. Mahaprabhu também deu esse tipo de exemplo. É algo realmente muito fantástico. Tatha tadapi agni shikhe vajadavatam Visancha pijusamaho sudha vishamritihi sukham jivanam arti vaibhavam. Piravir navakala kuta kotuta. This sloka. De qualquer maneira, depois disso, Narad Maharaj diz: that prema sambhag, that the sambhag and vipralamba, what is the actual feeling qual realmente o real sentimento do prema? Qual é a diferença entre o encontro e a separação? Isso está além da nossa capacidade de explicar. A partir da nossa suposição, a gente pode tentar explicar, mas está sempre além. Tathidam ananda bharatmakam va athava mahasokamayam hivastu. That prema, esse prema, quer dizer, sambhoga, union, loveful union, a união amorosa, e vipralamba, que é a separação, ninguém pode explicar. What is the difference between? Qual a diferença? Está escrito, é algo que está além de qualquer explicação. Porque porque esse prema, esse objeto transcendental, Premakavastu, esse objeto transcendental que se chama prema, ele é cheio de ananda bharatmaka ou e cheio de dor também, uma experiência dolorosa. Nunca pode ser explicado apropriadamente. Por quê? Sem a experiência prática, direta, pessoal, ninguém consegue explicar. Como eu disse ontem no Harikatha em Bengali, qual é a dor de uma mordida de uma cobra? Qual é a dor da mordida de uma cobra? Ninguém consegue perceber. Ah, você está sentindo uma dor. A gente pode expressar essa compaixão, mas isso não é um sentimento direto. A dor de uma mordida de uma cobra só pode ser sentida por aquele homem que foi picado pela cobra, e não mais ninguém. Tathidam ananda bharatmakam ba athava mahasokamayam hivastu. What is full of pain or full of ananda? Então é ao mesmo tempo cheio de dor e cheio de bem-aventurança, ananda. Quem pode explicar algo assim?
Tapto ikhu najai charvan. Mahaprabhu disse Very hot que algo, sugar cane. esse caldo de Very cana, sweet, I like to take, but I cannot take. esse caldo de cana muito quente, ele é muito doce, eu quero beber, mas não consigo beber porque está muito quente. If somebody somehow, Então, se alguém de alguma maneira, luckily, by the por mercy of sorte, Krishna, pela misericórdia Guru de Varga, Krishna e do Guru Varga, developing this kind of desenvolver prema, esse tipo de prema, somehow, de alguma maneira, alguém, only he can understand. apenas só a pessoa pode entender. That kind of prema can Esse make tipo de you prema pode te totally crazy, tornar fanatic. totalmente louco, fanático. Bhavanti sampatti udayena Bhavanti sampatti udayena jasso Sada mahat What? Bhavanti sampatti udayena jasso Sada mahat matto Sada mahan matto vichastitani Na yad bina sanjanayit sukham sa navo prakarapi mukunda bhakti. What? O que ele está dizendo? Bhavanti sampatti udayena jassu Bhavanti sampatti udayena jassu Sada mahanmatto vichastitani Na yad bina sanjanayet sukham sa navo prakarapi mukunda bhakti. That prem sampatti when appears Esse prema, inside the heart of a quando ele devotee, aparece dentro do coração de um devoto, all his activities, behavior, todas as suas speech, atividades, and comportamento, things, as suas palavras e you can see ações, like a crazy você vai ver, ele vai parecer um homem louco. like a crazy man. Um louco. You cannot understand the Você não vai activities of entender that as man atividades who is having desse this homem kind que of tem esse tipo de prema. like a mad, Como um louco, crazy speaking. maluco, falando. At the same time, Ao mesmo you tempo, should know it for você deve ter sure certeza de that que, without prema, sem prema, the 9 folds of bhakti of Mukunda as 8 práticas cannot give us satisfaction. de Bhakti This one cannot não drive vão bhakti. nos dar satisfação. É um Somebody tipo can de play drama devoção like I seca. am following Navavidha Bhakti. Alguém pode That is like drama. encenar que está praticando as 9 Without prema. práticas devocionais. So when a Mas é prema um tipo de develops, encenação. when this kind of prema developing inside Mas quando her, prema se there's a desenvolve man dentro do coração, and his activities of that kind então of aquele homem, devotee aquele is just like devoto, a crazy devota, man. vai agir como um louco. At the same time, we like to E ao mesmo say, tempo nós gostaríamos de dizer without this que sem prema, esse prema, all 9 folds of todas as bhakti applicable Mukunda práticas bhakti, de that devoção a also cannot give you Mukunda satisfaction. não vão lhe dar Shri Krishna Bhagavan করতে পারে। satisfação. Bhavanti sampatti udayena jassu sada mahan matto vichastitani na yad vina sanjanayet sukham sa navo prakarapi mukunda bhakti. Again you hear. Novamente, Bhavanti sampatti udayena jassu sada mahan matto vichastitani na yad vina sanjanayet sukham sa navo prakarapi mukunda bhakti. Though without a prema, this 9 sem folds of bhakti prema, cannot get any essas taste. 9 Like mechanically. práticas de Bhakti não vão te dar Your, sabor. all your mechanical behavior, É como um all comportamento your mechanical mecânico. behavior can prove that you have bhakti, but it's not O bhakti. seu comportamento mecânico All we está are doing, all 9 demonstrando, e folds você we are está doing, praticando Savanam, Bhakti. Vishnu, Padu, Sevanam, all, but Shiravana, no Kirtana, prema. Smarana, So how you can Archana, get Pada, Sevana. Mas você não tem prema. If you are Então, not going to get você não any vai taste sentir of nenhum any sabor. food, you can Se take- você não sentir don't sabor use na comida, você vai comer? Você não vai Follow. comer. If you are not going to get any taste of any Se food, você não estiver sentindo you o cannot gosto take. da comida, você não vai comer. You can take. Você vai comer? Não.
So, Então, like the case of como Rupa no Goswami caso que told, na? Rupa Goswami disse, não é? Rupa Goswami already Rupa told, Goswami na? disse That sweet rasa, aquele sabor doce, sweet rasa become very bitter. Very bitter se for torna the jaundice patient. se torna muito amargo Those who are developing this kind of para aquele que jaundice, tem essa icterícia, essa doença, yellow disease. essa doença do fígado, doença They are amarela. feeling very, don't like. Pessoa, o doce, Harinam Sankirtana, they ela feel não gosta, né, de detested. Harinama Sankirtana, Krishnanama Charitadi Sitapi. ela se sente enojada. Candy is usually very sweet. O Candy. açúcar é muito But doce, Due to this kind mas of devido a disease, essa doença, jaundice, one icterícia, cannot feel taste, a pessoa não cannot get consegue sweet. sentir That doesn't essa mean doçura. Isso não The sugar significa candy is bitter. que o açúcar His tongue is é bitter. amargo. Some deformation. É a língua dele que está com algum problema, não é? Krishnanama Charitadi Sitapi Avidya Pittopatapto Rasanasana Rachikanu Kintu Adurat Anudinam Khalusaiva Justa Sadhi Kramad Bhavati Tadgato Mulahanti. What? Shat Krishnanama Charitadi Sitapi Avidya Pittopatapto Rasanasana Rachikanu Kintu Adorad Anudinam Khalusaiva Justa Sadhi Kramad Bhavati Tadgato Mulahanti. So, is impossible. Bhavanti Sampatti Udayena Yasho Sada Maha Unmatto Vichastitani Na Jad Bina Sanjanayet Sukham Sa Nava Prakarapi Mukunda Bhakti. Without developing prema, Sem desenvolver prema, it cannot give any taste. você não vai sentir nenhum sabor. So, next week we can Na próxima discuss semana, all in detail. nós vamos falar mais em detalhes. I am bound to stop Eu here, excuse tenho me. que terminar aqui. Me perdoem, com licença. Danyamarupa charitadi sukirtananu smritva kamena rasana manasi niyajya tishtanavaje tadunuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram vancha kalpaturusya kipasami patitanam pavanebho vaishnavibhyo namo.